Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por vocês têm pedido bastante para fazer uma atualização sobre nossa organização financeira aqui em casa, morando aí em casal, né? Eu moro com meu namorado e vocês têm pedido bastante para gravar um vídeo com a atualização dos nossos gastos e como que a gente se organizou para morar sozinho e principalmente como que a gente se organiza para fazer o pagamento das contas. Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, como que eu e Lucas nos planejamos para ir morar junto. Também vou compartilhar com vocês como que a gente faz o pagamento das contas, né? Quanto que a gente paga do nosso salário, porque eu e o Lucas temos salários diferentes, né? Então, a gente usa um método aí de proporção para poder fazer o pagamento das contas. E no final do vídeo eu vou compartilhar com vocês todos os gastos que a gente tem hoje morando junto, tá bom? Então, gastos de aluguel, energia, os gastos fixos e também os gastos variáveis que a gente tem aqui. É bom para vocês terem um pouco de noção de quanto que se gasta, né, aí morando entre casal. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, é sempre bom lembrar, né, frisar aqui que tudo que eu compartilhar aqui com vocês sobre nossa organização financeira não é nenhuma regra, tá? Eu não tô aqui para impor nada para vocês, então é mais para vocês se inspirarem mesmo e para vocês terem um pouco mais de noção, né, de realmente como que se gasta uma vida bem real assim, né? Quanto que a gente gasta hoje em dia morando junto. Então a forma como eu e o Lucas nos organizamos hoje financeiramente foi a forma que a gente encontrou que seria melhor para nós dois. Mas, como eu falei, não é nenhuma regra, então apenas espero que esse vídeo inspire vocês e ajude de alguma forma, tá bom? É sempre bom lembrar isso. Pois bem, começando bem do começo, né? Eu e o Lucas já estávamos namorando há mais de 3 anos, pouco mais de 3 anos, quando a gente começou a pensar em morar junto. Na época eu já morava sozinha, né? Então quando a gente já tava ali mais pra 3 anos de namoro, foi que a gente começou a pensar mais sobre esse assunto. Mas a gente sempre conversou sobre isso de uma forma muito leve, né? Porque é sempre bom conversar com o parceiro pra saber se as expectativas ali estão alinhadas, né? Se os objetivos de ambos estão parecidos e iguais. É importante porque às vezes você tá num relacionamento com uma pessoa onde você já quer dar o segundo passo, né? Você quer noivar, casar, morar junto. E aí a outra pessoa às vezes nem tá pensando nisso, ou ela não quer, tem outros planos. Então é muito importante conversar com seu parceiro. Conversa sempre é muito importante em tudo. E acho que isso foi o que eu e o Lucas fizemos muito, sabe? A gente sempre conversava quando a gente perguntava, né? Nossa, como será que a gente vai estar daqui a 1 ano, 2 anos? Será que a gente vai estar morando junto? Então a gente sempre compartilhou do mesmo sentimento de que sim, a gente pensava em morar junto um dia, mas ainda era muito cedo, né? Então, quando a gente já tava ali pra mais de 3 anos de namoro, foi que a gente começou a pensar mais no assunto, com mais frequência e conversar mais sobre o assunto também. Na época eu já morava sozinha, né, quando a gente começou a conversar com mais frequência sobre o assunto, e eu acho que isso foi muito bom também, porque o Lucas, ele passou a me visitar com mais frequência, então acabava que a gente passava, tipo, 1 semana juntos, e a gente começou a vivenciar mesmo essa rotina, tipo, de morar junto, apesar de que não era nada oficial, e a gente viu que dava super certo, a gente se dava super bem, a gente começou a vivenciar ali mais ou menos como que seria ter uma rotina, sabe, morando junto. Então isso foi muito legal pra gente tomar essa decisão, né, esse segundo passo realmente de ir pra uma casa maior e, enfim, começar a planejar essa fase aí morando a 2. Quando a gente começou a perceber que esse futuro, esse segundo passo estava bem próximo de acontecer, a gente começou a conversar sobre como que seria a questão financeira, né, a questão do dinheiro. E eu acho muito importante a gente, quando tá namorando, ou quando a gente tá se planejando para dar esse segundo passo, né, seja casar, seja morar junto, acho muito importante conversar sobre essa questão financeira, até mesmo antes de começar a morar com a pessoa, porque falar sobre dinheiro às vezes é algo muito complicado, né, e eu sei que muitos casais acabam discutindo muito. Dinheiro às vezes acaba sendo muito motivo de discussão e até mesmo de separação entre o casal, né? Então, esse é um assunto que eu não queria que fosse pesado no meu relacionamento com o Lucas, e acho que ele compartilha do mesmo sentimento que eu, né? Então, a gente sempre foi muito transparente um com o outro, sempre teve muita confiança e tem até hoje. E tudo que a gente pensa em comprar, a gente compra junto, a gente planeja junto. Então, acho que isso é muito importante. Um erro que eu acredito que muitas pessoas cometem
é deixar para pensar sobre dinheiro, como que será o pagamento, quem vai pagar o quê, né? Depois, quando você já tá morando com a pessoa. Acho que isso é um erro, porque muitas vezes a gente tem uma expectativa, né? Antes de morar com a pessoa, a gente pensa, ai, o salário vai ser junto, ou o salário vai ser metade, metade, e às vezes a outra pessoa pensa de outra forma. E aí, quando você já tá lá morando junto, as contas estão chegando, você precisa pagar e tudo vira uma bagunça e, enfim, as pessoas ali acabam ficando um pouco decepcionadas e acabam discutindo sobre essas coisas. Então a gente começou a se planejar, vamos sentar aqui. Literalmente, a gente sentou, pegou o computador, foi ali colocando numa visão, assim, imaginária mesmo, né, da nossa experiência que a gente tinha. Quanto que seria, tipo, nossa, aluguel, quanto que seria mais ou menos? Quanto que a gente iria gastar de energia? Quanto que a gente iria gastar de alimentação? A gente fez ali meio que um cálculo imaginário, né, do que a gente achava que seria. E a gente começou a pensar, bom, será que a gente tendo esses gastos, ganhando o que eu ganho, o que você ganha, dá pra gente viver legal, viver confortável? Porque também tem isso, né? A gente não queria, tipo, ir morar junto e ficar, tipo, sobrevivendo, sabe? Viver trabalhando pra pagar conta e não ter condições de se divertir, de sair, porque a gente sabe que isso é muito importante também pra manter um relacionamento saudável, né? A gente precisa também pagar nossas contas, mas a gente também precisa se divertir, fazer coisas que a gente gosta entre casal. Isso é muito importante. A gente sabia que a gente queria isso também no nosso relacionamento. Então, nessa época em que a gente começou de fato a se planejar para dar esse segundo passo, o Lucas, ele trabalhava numa agência de marketing, se não me engano. Eu trabalhava nesse meu emprego que eu tô até hoje, né? Vocês sabem. E o Lucas ganhava o mesmo salário que eu, né? Um pouco mais aí de um salário mínimo. Junto a gente viu que seria, o Lucas principalmente, né? Ele viu que seria legal ter um pouco de dinheiro a mais. Então o que que ele fez? Ele começou a procurar, né, outras vagas de emprego na área dele, que ele estava se profissionalizando e tudo mais. Ele teve essa atitude de tentar procurar um emprego que pagasse melhor, né, para que a gente pudesse, de certa forma, ter um pouco mais de segurança nessa questão financeira, né, porque quanto mais dinheiro a gente conseguiria se planejar melhor aí e ter uma certa segurança mesmo para ir morar junto, sem passar nenhum aperreio, nenhum desespero, né. E aí foi isso que ele fez, ele aplicou para algumas vagas e, enfim, ele passou para outro emprego em que ele ganhava o dobro do que ele ganhava trabalhando nessa agência, né? Então isso foi muito bom, deu mais segurança. Foi aí que a gente viu que, tipo, nossa, vai dar certo, vamos morar junto, porque agora a gente já tem uma condição financeira melhor e com certeza a gente vai conseguir se organizar melhor financeiramente. Então, quando a gente começou de fato a pensar sobre essa questão financeira, a gente começou a conversar e compartilhar sobre o que a gente queria, como que ia ser, quem ia pagar o quê, ia ser dividido metade, como que ia ser. E aí a gente viu alguns vídeos, desde que eu comecei a trabalhar, né, eu morei muito tempo sozinha, como vocês sabem, então pra mim, eu sempre fui independente, sabe, financeiramente, desde a época em que eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a fazer estágio, comecei a ganhar o meu dinheiro de fato, eu sempre gostei de comprar as minhas coisas, sem ter que dar satisfação a ninguém, assim, de certa forma. Então a gente sempre compartilhou dessa ideia, sempre deixei claro de que seria muito importante pra mim ter a minha parte, o meu dinheiro pra eu fazer o que eu quisesse, sabe? E o Lucas também já tinha essa ideia também, né? Tipo, não, também quero ter minha parte do dinheiro pra eu gastar com o que eu quisesse. E, enfim, foi isso que a gente fez. Então, quando a gente conversou, a gente já sabia de que o nosso salário não ia ser um só, sabe? Então, como que a gente fez? A gente sempre foi muito fã da Natália Arcuri, né? Que ela tem o maior canal de finanças aqui do YouTube. Então, eu sempre assisti ela, sempre tentei ser o mais organizada financeiramente possível, desde a época em que eu morava sozinha. Então, eu aprendi muito na época em que eu morava sozinha a me planejar financeiramente, porque tudo dependia de mim, né? Então, meio que eu já tinha um pouco mais de noção de quanto que se gastaria. E o Lucas também. Então no canal dela, ela fez um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem, se vocês quiserem, porque foi o vídeo que a gente tomou, assim, de inspiração mesmo pra fazer a nossa proporção do nosso salário, né? Porque eu e o Lucas, a gente recebe salários diferentes, né? Eu recebo ali um pouco mais de um salário mínimo e o Lucas recebe o triplo, basicamente, do que eu recebo, né? Então,
é bem diferente, assim, os nossos salários. Então, de forma alguma, o nosso salário poderia ser dividido meio a meio, né? Porque dessa forma eu iria estar contribuindo muito mais do meu salário do que o Lucas, ou seja, eu ia estar gastando muito mais do que ele. Então, nesse vídeo, a Natália Arcuri, ela ensina a fazer o método 70-30, né? 70% do seu salário é destinado para gastos essenciais. E gastos essenciais a gente sabe que são aqueles que é impossível a gente viver sem pagar. Alimentação, aluguel, energia, enfim, tudo que a gente precisa ali pra viver, né? Aquilo que a gente precisa gastar todos os meses obrigatoriamente. E os outros 30% usar pra fazer investimento. Quando eu comecei a conversar com o Lucas sobre isso, foi algo que também a gente já conversou, sabe? Então a gente já tinha certeza, assim, de 3 coisas que a gente queria fazer com o nosso dinheiro, né? A gente queria ter, sim, condições de pagar os nossos gastos essenciais, né? Aluguel, comida, energia. A gente também sabia que a gente queria ter uma parte desse dinheiro para ser um dinheiro nosso, um dinheiro que a gente pudesse gastar como que quisesse, sem ter que pedir permissão para outra pessoa. E a gente também sabia que a gente queria separar uma parte desse dinheiro para fazer nosso investimento da nossa reserva de emergência. Outra coisa que eu acho muito importante é sempre que a gente vai fazer os pagamentos da casa, né? Geralmente eu e o Lucas a gente recebe no mesmo dia. Então a gente senta, o Lucas abre ali o computador, vê tudo que tem para pagar, vê qual que é a proporção do meu salário, né? O quanto que eu vou ter que contribuir, o quanto que ele vai ter que contribuir. E aí a gente faz os pagamentos e a gente faz isso junto. Eu acho isso muito bom, sabe? Eu acho importante. Se você tiver a oportunidade de fazer isso com seu parceiro, faça. Porque isso dá muita confiança, sabe? É muito transparente a forma como eu e o Lucas lidamos com o dinheiro, a forma como a gente se organiza e a forma como a gente faz esse processo de pagamento, sabe? Porque não tem segredo entre a gente, não tem tipo uma compra que tá ali que eu não sei o que é. Da mesma forma como quando a gente recebe o salário também, a gente sempre compartilha um com o outro quanto ganha. Então assim, eu sei certinho quanto que o Lucas ganha, ele sabe quanto que eu ganho. O meu salário ele varia bastante, né? Porque às vezes eu faço hora extra. E também tem um salário aqui do YouTube que acaba contribuindo para o salário da casa. E o salário do YouTube muda bastante também, não é um salário fixo. Então, assim, a gente sempre é muito transparente, sabe? O meu salário é isso, o salário dele é isso. Vê tudo que tem para pagar. Eu vejo o Lucas, ele paga o aluguel, a gente faz isso junto, paga a energia, a internet, paga o cartão de crédito. A gente faz isso junto, sabe? E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, sabe? Acho que esse é um dos principais motivos do porquê que falar sobre dinheiro, falar sobre essa questão financeira sempre foi algo muito leve entre a gente, porque sempre foi realmente na base da transparência, sabe? E confiança. Então, a gente gosta de ter esse momento, de fazer essas coisas junto, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? De entender um pouco, mais ou menos, como que funcionou, assim, o nosso processo de planejamento para ir morar junto. Agora eu vou pedir a ajuda do Lucas para ele compartilhar com vocês os gastos que a gente tem hoje morando junto e também para compartilhar com vocês como que a gente faz a proporção aí da contribuição do nosso salário, né? Porque como eu falei para vocês, eu recebo um salário, o Lucas recebe outro, então consequentemente o Lucas acaba contribuindo mais o salário dele do que eu. E aí eu vou compartilhar com vocês, vou pedir na verdade para ele compartilhar com vocês como que funciona esse cálculo, porque eu confesso que é um pouquinho complicado. Não é complicado de entender, é complicado de explicar. E como o Lucas faz esse cálculo, né, porque ele usa a planilha, acho que vai ser melhor para ele explicar para vocês. Então espero que vocês gostem. Bom, gente, eu trouxe aqui o Lucas para ele explicar melhor para vocês. Como eu falei, eu não entendo muito bem, porque é ele que faz os cálculos. Então ele vai explicar para vocês melhor como que funciona essa questão da proporção do nosso salário. Então como eu falei para vocês, né, o Lucas ele recebe mais do que eu, temos salários diferentes, então por isso a gente usa esse método aí de proporção que ele vai explicar melhor para vocês como que funciona. O método é bem simples, na verdade. A gente decidiu ir por ele porque, como nossos salários são diferentes, se a gente fosse dividir metade e metade, ou falasse assim, Viviane, pague a energia que eu pago a internet, alguém ia acabar ficando com mais dinheiro e menos dinheiro. Ia ficar meio injusto. Ia ficar meio injusto. Por exemplo, uma conta de energia, se eu for colocar em proporção, em porcentagem,
ela incide menos no meu salário do que no de Viviane, ou seja, ia comer uma parte maior do salário de Viviane do que da minha, entendeu? E aí por isso que a gente decidiu por esse método de proporcionalidade. E é bem simples. Eu vou fazer um exemplo assim de que a gente ganha salários iguais só para vocês entenderem como é que ele funciona. Se eu ganho 1.000 e Viviane ganha 1.000, nós dois ganhamos iguais nesse cenário. A gente precisa primeiro tirar a proporção que cada um vai pagar. Então, quanto representa 1.000 em cima do meu salário mais o salário dela, que no caso seria 2.000. Então, o meu salário representaria 50% e o de Viviane representaria 50%. Nesse caso, porque o meu é 1.000 e o dela é 1.000 também, então seria 50-50. Agora, se o meu salário aumenta para 2.000, a proporção já é diferente, entendeu? Então, aí por isso que a gente usa isso para entender o quanto que cada um deve dar. Essa é a primeira parte. A gente primeiro divide, a gente pega o salário e faz a proporção. A segunda parte é que a gente também coloca em 70-30. A gente pega o nosso salário, o meu e o dela, antes de fazer esse cálculo, e aí coloca 70% desse meu salário e 70% do salário dela vai para gastos essenciais. Comida, energia, água, coisas da casa. E 30% do meu salário e 30% do salário dela vai para investimento. Reserva de emergência, qualquer outro investimento que a gente for fazer, uma viagem futura, qualquer tipo de investimento que a gente for fazer. A gente já trata isso como uma dívida mesmo que a gente tem, que é o investimento. A gente precisa pagar aquele investimento, deixar ele lá. Isso é algo muito importante, né? Porque muitas pessoas acabam deixando para juntar dinheiro quando sobra. Faz todo o pagamento, sobrou tanto, então vamos juntar tanto. E a gente pensa diferente, né? Então, se a gente trata o investimento como uma dívida, ele já entra como se fosse realmente uma conta fixa da casa. Então, a gente sabe que todo mês a gente vai ter aquele valor para investir. Independente se eu ganhar menos, se ele ganhar mais, então a gente sabe que a gente vai ter aquela conta ali para pagar como se fosse uma conta de aluguel. Isso. Daí, imagina agora que eu tirei 70% do meu salário, Viviane tirou 70% do salário dela. Daí, eu aplico aquela formulazinha que eu falei para vocês, de proporcionalidade, em cima desses valores que saíram, né? Que são 70 meu e 70 dela. E aí, vai me dar a porcentagem padrão ali. Geralmente, eu pago cerca de 76%, 70% das coisas, vai sair do meu salário, e do dela sai em torno de 20 e poucos por cento, quase 30%. Então vê que, mas mesmo eu pagando mais em termos percentuais, ainda sobra um bom dinheiro para mim e também sobra um bom dinheiro para ela. Esse foi o método para que a gente tenha dinheiro para fazer nossas coisas e ao mesmo tempo pague também as coisas da casa, sem ter nenhum aperto. Isso. Então, como eu falei pra vocês, né? Sempre que a gente recebe nosso salário, a gente reserva um momento, a gente senta ali no computador, a gente vê os gastos, né? A gente anota tudo, o Lucas anota tudo que a gente comprou um pão na padaria, a gente anota. E aí, chegou no dia de fazer o pagamento das contas, Lucas faz a soma ali de tudo, né? Vê tudo o gasto. Esse mês que a gente gastou foi isso. E isso tá incluso tudo, literalmente. Aluguel, energia, todas as contas que a gente fez em cartão de crédito, a gente separa tudo. Fez a soma de tudo. E é aí que a gente pega, né, Lucas? Nosso salário e faz esse cálculo que ele exemplificou pra vocês. Isso. Falando assim, realmente é um pouco complicado pra vocês entenderem. Como eu falei no início do vídeo, isso aqui não é nenhuma regra, eu não tô aqui pra impor nada pra vocês. Foi só a forma que a gente achou que seria melhor dentro da nossa realidade. Essa é a forma que a gente se organiza financeiramente, que dá super certo. Então, se vocês gostarem e quiserem usar esse mesmo método, vou deixar o link aqui do vídeo da Natália Arcuri também, que inspirou a gente a usar esse método, né? Então, vou deixar aqui o link para vocês assistirem. Mas é isso, né? Acho que deu para vocês entenderem melhor como que funciona. Dessa forma, a gente consegue pagar nossas contas, consegue ter o nosso dinheirinho, que é o que a gente queria, consegue fazer o nosso investimento. Acho que deu pra ter um pouco de noção de como que funciona essa questão aí da proporcionalidade, tá bom? Gente, acho que é isso, deu pra vocês entenderem melhor como que funciona. Eu espero de verdade que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido também, mas como eu falei, pode deixar nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu respondo todo mundo, tá bom? E agora falando assim mais geralzão sobre os nossos gastos, não mudou muita coisa desde o outro vídeo que eu gravei
pra vocês no início, assim que a gente veio morar aqui junto, eu gravei um vídeo pra vocês falando como que tava sendo nossa organização financeira. No salário da casa, por exemplo, a gente não tem mais o dinheiro da casa. Tudo que a gente gasta no cartão de crédito da casa. A gente tem um cartão separado só para gastos da casa, então se a gente for comprar comida para casa, se a gente for comprar um móvel para casa, a gente usa tudo nesse cartão, que é um cartão exclusivo só da casa, só dos gastos que a gente tem em conjunto. E aí eu tenho o meu cartão de crédito pessoal, que eu uso para comprar as minhas coisas. Lucas também tem um cartão de crédito pessoal dele, que ele usa para pagar as coisas dele. Então sempre que a gente vai comprar alguma coisa para casa, fazemos a compra nesse cartão de crédito e aí no final do mês a gente faz a soma de tudo, né? De tudo que a gente gastou no cartão, de aluguel, energia, soma tudo e faz aí esse cálculo que que o Lucas explicou pra vocês. E aí desde então, desde aquele vídeo, não teve muita mudança assim em questão dos nossos gastos. Eu acho que a alimentação foi o que mais mudou assim, porque todo mês a gente acaba gastando mais com comida. Mas só pra constatar aqui, né, vou dar um geralzão de como que tá sendo, de quanto que a gente gasta hoje em dia, né, dos nossos gastos fixos principalmente. O aluguel, ele continua R$650. Muitas pessoas me perguntam, nossa, por que o aluguel aí é muito barato? Vocês moram num apartamento bom? E eu entendo que realmente é um apartamento, assim, bom, né? Tem 2 quartos, tem um espaço legal, a gente mora dentro de um condomínio, mas eu acho que tem alguns fatores para ter esse valor um pouco mais barato, né? Vamos dizer assim, porque eu acho que o principal fator é que a gente mora na região metropolitana de Natal, então a gente não tá na capital Natal em si, porque a capital realmente é um pouco mais cara, então a gente mora um pouquinho mais afastado. Acho que isso contribui para o preço do aluguel aqui ser um pouco mais em conta também. Um outro fator é que a gente mora num condomínio pequeno, o nosso condomínio ele tem acho que 40 apartamentos no total. Então, assim, é um condomínio pequeno, sabe? Não tem muita estrutura. Então, acho que é diferente se a gente morasse no condomínio onde tivesse 2 piscinas enormes, sabe? Espaço para criança, aqueles condomínios que tem vários blocos. Com certeza, o valor do aluguel seria muito maior. Então, como aqui a gente não tem uma estrutura muito grande, assim, de condomínio, acho que isso também contribui para o preço do aluguel aqui ser um pouco mais em conta. Nesse valor tá incluso água e tá incluso também o condomínio, tá tudo incluso no aluguel. A nossa energia, ela gira em torno de R$150. A nossa última energia, ela veio em torno de 154. Foi o maior valor que a gente pagou de energia, mas geralmente vem 140, 130, 145. Fica nessa faixa aí dos R$150. A nossa internet são 500 mega o pacote, né? E ela custa R$ 89,90. Foi uma promoção que a gente pegou, mas provavelmente ela vai aumentar para R$100. Se não me engano, vai para R$ 99,90. Não tenho certeza, mas a gente tá pagando ainda R$ 89,90, é um preço super bom também. A alimentação, como eu falei pra vocês, é algo que varia bastante. Todo mês a gente tá gastando mais com comida, então a gente gasta em média no mercado com compras do mês em torno de R$800. Compro tudo que a gente gosta, então acaba saindo um pouquinho mais caro. Mas assim, no geral, vou falar bem sincera pra vocês, eu acho que se for somar tudo que a gente gasta no mês com o mercado, com comida que a gente compra assim, de uma coisa que falta, gente, extrapola R$1.000 fácil, assim. Até porque também tem o meu vale alimentação da empresa que eu recebo, né? Se for juntar o que eu gasto no vale alimentação, o que a gente gasta com comida, sendo bem sincera pra vocês, tá beirando aí os R$1.000, o que eu acho muito caro, mas tem que aceitar que tá tudo caro mesmo hoje em dia. Então, de alimentação a gente tem aí esses R$1.000 mais ou menos que a gente gasta por mês. Isso incluindo também carne e verdura, tá? Tô fazendo aqui um geralzão pra vocês. E outra coisa que a gente gasta, que eu comentei com vocês, né, que a gente tem também essa preocupação, é com o nosso investimento da reserva de emergência. Então, a gente tem esse objetivo de juntar todos os meses R$1.000, e é o que a gente usa para fazer a proporção aí. Então, R$1.000 é um gasto fixo que a gente tem no nosso orçamento, que é destinado somente para nossa reserva de emergência, né? A gente tem um objetivo aí de juntar até 6 vezes o valor do nosso salário, né? Somando o meu com o do Lucas. E esse é o valor que a gente tá tentando juntar para ter uma reserva boa de emergência, caso aconteça alguma
coisa de eu perder o meu emprego, o Lucas perdeu o dele, ou acontecer da gente perder os dois junto, a gente vai ter esse valor aí, essa segurança, né, pra gente sobreviver aí tranquilamente durante 6 meses, até que a gente possa se reerguer, procurar um outro emprego. E, enfim, esse está sendo o nosso objetivo em relação ao investimento no momento. Depois a gente pensa, sim, em juntar dinheiro para investir em algum imóvel ou comprar alguma coisa que a gente queira, ou, enfim, fazer viagem, né, que é algo que a gente quer também. Mas, no momento, o nosso foco do investimento está sendo a nossa reserva de emergência, tá bom? E aí, é claro que a gente tem os gastos bem variáveis que a gente tem com assinaturas enfim, de filmes e tal. Eu vou tentar deixar uma lista aqui para vocês verem. A gente também tem gastos de parcelas de algumas coisas que a gente comprou, como a nossa mesa, nossas cadeiras do escritório, que a gente já tá terminando de pagar. Mas como isso é bem, assim, pessoal e bem variável, não vou detalhar aqui para vocês certinho quanto que tá cada coisa, porque tem muita coisa no cartão. Tem comida do Luke, tem coisas que a gente compra para casa, enfim, são coisas bem pequenas assim, mas eu vou deixar aqui um geralzão para vocês verem mais ou menos quanto que a gente tem gastado nesses últimos meses aí, fazendo bem assim um geralzão, tá, gente? Mas assim, de gastos fixos, são esses os que eu detalhei para vocês aqui agora, é tudo que a gente precisa pagar todo mês para poder viver, né, sobreviver. E eu acho que é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, me perdoa, mas deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso. Espero que tenha inspirado de verdade. E deixa seu comentário, seu like, não esquece de se inscrever no canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com outras pessoas que vocês acham que vão gostar. E principalmente avalie o vídeo, que é muito importante pra mim, pro YouTube também entender que esse vídeo é legal e compartilhar ele com mais pessoas, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!